E aí, tudo bom? Espero que você esteja bem, espero que você e sua família estejam todos bem. Esse é mais um daqueles vídeos semanais e é um vídeo muito interessante para você que deseja aprender ainda mais sobre as estratégias de como a Igreja Adventista utiliza para conseguir doutrinar e manter a sua mensagem ativa na mente das pessoas, seja conscientemente ou também no subconsciente. Um dos detalhes mais importantes desse vídeo é que nós vamos apresentar para você talvez materiais que você nunca tenha visto e sejam novidade para você, o que de fato para brasileiros é uma novidade. Muitas pessoas nem fazem ideia de que o que vai ser apresentado hoje existe ou existiu. Então eu vou deixar aqui logo abaixo alguns links que são PDFs para que você possa acessar os documentos que serão apresentados no vídeo de hoje. Lembrando que esses PDFs são de imagens que foram escaneadas dos livros originais, no caso do livro original desse vídeo, e principalmente para que você tenha acesso a cada um dos trechos que nós vamos mencionar nesse vídeo, ok? Bom, espero que você se inscreva no canal. É muito simples, é só clicar aqui no botão abaixo, não custa nada, é 100% gratuito, não chega boleto e principalmente você participa da nossa comunidade. Todos os inscritos aqui no canal farão parte do sorteio que vai vir no futuro dos livros do século XIX e também da comunidade VIP do Para Que Possamos, que está sendo construída para vocês. Muito bem. Sobre o que nós vamos falar hoje e sobre qual é o tema desse vídeo específico do dia de hoje. Em 1994, um homem chamado Jack Blanco, ele decidiu e teve uma ideia pessoal, uma ideia criativa da mente dele, em desenvolver uma paráfrase da Bíblia. E para muitas pessoas que não fazem ideia do que é uma paráfrase da Bíblia, basicamente é a Bíblia, só que em outras palavras, de acordo com a palavra do próprio autor. É basicamente isso. A paráfrase da Bíblia, ela não é uma tradução da Bíblia. Na verdade, ela é a opinião, a ideia daquele autor de como os eventos da Bíblia, ou de como cada verso da Bíblia, na verdade, deveria ser escrito, para que pessoas pudessem entender melhor, ou para que as pessoas, além de entender melhor, utilizassem isso como seu centro de estudos e devocionais, ok? Muito bem. Para você que não faz ideia, ou nunca teve acesso a uma paráfrase da Bíblia, isso pode parecer algo até meio estranho, que na verdade, na minha opinião, é estranho. Mas no meio de tantas traduções da Bíblia que nós temos hoje, cada um tem a sua tradução preferida da Bíblia, e existem traduções muito boas, e existem traduções nem tanto. Mas a paráfrase vai muito além disso. Ela vai diretamente na opinião, na mente, na capacidade que aquela pessoa que está criando uma paráfrase da Bíblia tem de compreender, na verdade, o texto bíblico, não só o texto traduzido, mas o texto original também. E ter o cuidado, é óbvio, de não reinterpretar ou colocar em suas próprias palavras coisas que não estão na palavra de Deus. Muito bem. Porém, antes de nós começarmos, eu gostaria de ler 2 versículos da Bíblia com você. Vamos lá? Provérbios 30, versículos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Muito bem. Esse verso, de forma bem simples e clara, define o que nós não devemos fazer com relação à palavra de Deus. Provavelmente você já sabe e já conhece esse verso de cor e salteado. Muito bem. Vamos então conhecer quem é Joseph Blanco em sua estrutura biográfica, bem rápido, para que você conheça a pessoa antes de você conhecer o produto que saiu da mente desse homem. Bom, e aqui na tela você consegue acompanhar comigo que Jack Blanco, doutor em teologia, ele passou a vida inteira no ministério como pastor, missionário, professor e reitor da escola de religião da Southern Adventist University. Ele é autor do The Clear Word Bible e seu desejo é ajudar outras pessoas a vivenciar uma experiência devocional mais profunda com Jesus Cristo. Então, além de pastor, missionário,
professor, ele foi reitor na Southern Adventist University, que fica aqui no Tennessee, tá? É uma das universidades mais famosas da Igreja Adventista, extremamente conservadora, extremamente fundamentalista historicamente, hoje um pouco menos, mas ele tem um registro de passagem por lá, e lá ele desenvolveu também vários projetos, entre ele, pessoalmente, o projeto The Clear Word Bible. Então, primeiramente, saiu a edição de 1994, a primeira, que nós chamamos de capa azul, né? A da capa azul. E a da capa azul foi a primeira. E você percebe na imagem que o nome Bible ou Bíblia está presente na capa do projeto. Então, The Clear Word Bible. The Clear Word significa a palavra clara ou a palavra simples, ou alguma coisa nesse gênero, traduzindo para o português. Então seria como se fosse a clara palavra da Bíblia, ou a palavra simples da Bíblia, alguma coisa nessa linha. Uma das coisas que chama a atenção é que logo em seguida, após o lançamento dessa Bíblia, houve uma outra Bíblia lançada como uma segunda edição, terceira edição, mas agora sem a palavra Bíblia na capa, como você pode ver aí no caso da segunda edição, logo no mesmo ano, se eu não estiver errado, saiu a edição sem a palavra Bíblia, tá? Eu tenho as duas aqui em mãos, eu comprei os dois exemplares, então aqui você pode ver que eu tenho a edição The Clear Word Bible, que você pode ver que está aqui, ó, fisicamente, a palavra Bible, Bíblia, então ela é comercializada como sendo uma Bíblia, ok? E em seguida, nós temos aqui a outra edição, quando eles retiraram a palavra Bíblia. E eles colocaram aqui uma frase importante, que é an expanded paraphrase of the Bible to nurture faith and growth. Então significa o quê? Uma versão, uma paráfrase expandida da Bíblia para que possa servir como alimento para a sua fé e para o seu crescimento. Basicamente é isso que diz aqui. Essa caixa que você está vendo aqui, ó, essa caixinha aqui na parte inferior, substituiu a Bíblia, a palavra Bíblia, ok? Mas Rodrigo, peraí, essa é ou não é uma Bíblia? Você precisa entender como uma pessoa está passando ali aleatoriamente numa prateleira de uma loja e ela vê esse livro aqui, ela está vendo uma Bíblia ou ela está vendo um livro que tem apenas textos da Bíblia parafraseado. Então, para tirar essa dúvida, para você ficar bem tranquilo com relação a isso, eu vou mostrar aqui na tela. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar corretamente dentro desse círculo, mas está aqui, ó. Eu vou priorizar aqui a Bíblia, vou virar a página, como você pode ver, essa é a primeira edição, para não ter dúvida de que está escrito Bíblia, né, no seu conteúdo. E aqui está muito simples, como uma Bíblia qualquer, todos os livros do Novo e do Velho Testamento. Tem uma área de prefácio, a palavra do autor, e em seguida está aqui, ó, como você pode ver, o livro de Gênesis começa. E vai na sequência perfeita exatamente até o livro de Apocalipse. Então essa aqui, meus amigos, é uma Bíblia normal. Você pode ver que tem todos os versos da Bíblia, etc. Vamos mostrar algumas páginas dessa Bíblia vão estar disponíveis no PDF, porque nós vamos mencionar essa Bíblia aqui no nosso vídeo. Então é preciso, para que você tenha noção, tenha clara ideia de que isso é uma Bíblia de fato, mas é uma Bíblia parafraseada. Aqui na segunda edição, eles alteraram, Rodrigo, o conteúdo, a estrutura, as páginas, os livros da Bíblia? Não, tá aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Aqui tá falando, olha, o Velho Testamento, The Clear Word, mais agora o Velho Testamento, aqui o outro também tinha, tá aqui, ó, livro de Gênesis, como ele é estruturado, né, numa Bíblia normal, com os versos, capítulos, aqui, ó, como você pode ver. Muito bem, essa aqui é uma estrutura de uma Bíblia. Se uma pessoa desavisada chegar e pegar esse livro numa prateleira de uma loja, ela vai ver que é uma estrutura de uma Bíblia, tá? Antes estava dizendo que era uma paráfrase, e agora não estava, e agora nessa aqui está dizendo que é uma paráfrase aqui na parte inferior. Muito bem. Agora que você tem aí as duas imagens na sua frente, coloquei aqui para você distinguir as duas. Então, a azul
e também a Bíblia Branca, né, no caso, fica mais claro para você entender as duas edições principais que o Blanco lançou. Bom, agora que Jack Blanco tinha terminado a paráfrase da Bíblia, tinha reescrito a Bíblia, literalmente, com toda a estrutura exatamente igual, tanto de capítulo e versos, sequencial de livros da Bíblia, tudo igual, uma Bíblia reescrita. Agora que ele tinha terminado, ele precisava encontrar alguém para imprimir a Bíblia, certo? Terminou seu livro, como qualquer autor de qualquer livro, eu preciso imprimir esse livro e começar a comercializá-lo. E quem foi que ele encontrou? Sendo um adventista do sétimo dia, sendo um missionário adventista, sendo um pastor adventista, sendo um reitor adventista. Quem ele encontrou para imprimir a Bíblia? É óbvio que seria a Igreja Adventista. E a Igreja Adventista, através de sua casa publicadora americana, decidiu, enfim, imprimir esse projeto do Jack Blanco. Como você pode ver aqui na tela, está aqui quem foi que imprimiu. Foi impresso e distribuído pela Review and Herald Publishing Association, que pertence, na verdade, à Igreja Adventista. Muitas pessoas debatem, pertence ou não pertence, é independente ou não é independente. Review and Herald Publishing Association é um órgão adventista do sétimo dia e recebe apoio, tanto suporte político quanto também financeiro da Conferência Geral dos Adventistas do sétimo dia. Uma evidência maior ainda disso foi a palavra do próprio presidente da Igreja Adventista do sétimo dia, da Conferência Geral, à época, em 1994. Quer dar uma olhada sobre o que ele falou sobre esse projeto? Vamos lá então. Esse aí é o Robert S. Falkenberg. Ele foi presidente da Conferência Geral dos Adventistas durante esse período de 1994. Olha o que ele disse sobre o material do Blanco, ok? A Igreja Adventista do sétimo dia não limita os vários caminhos significativos através dos quais os seus membros estudam as Escrituras, e gostaríamos e esperamos que o significativo esforço pessoal do Dr. Blanco também contribua para esse propósito. Aqueles que a lerem em espírito de oração deveriam receber uma bênção dela, assim como recebem de outras paráfrases da Bíblia. Então, a visão desse camarada, o Robert, ele é bem ampla, porque o que acontece? Você está apoiando, na verdade, a publicação de uma paráfrase da Bíblia conectada de uma forma ou de outra a um membro da sua instituição, que responde pela escola de religião, que foi impressa pela sua casa publicadora, e você, como presidente, tecnicamente, está dando o aval para que esse livro seja alcançado por muitas pessoas. Mas a parte mais importante desse texto todo que ele disse é a parte inicial, onde ele fala o seguinte: olha, nós adventistas, nós não limitamos como adventistas buscam significado nas Escrituras. Nós não estamos aqui para interferir nisso. Se você busca significado das Escrituras através de paráfrases, através de comentários, através da Bíblia, através dos estudos, seja de outros autores, ou através de um passarinho que cantou na sua janela, nós estamos aqui para interferir nesse processo. Pelo contrário. Então nós vemos que esse trabalho, sim, pode ser uma bênção, mas ele fala o seguinte: para ele ser uma bênção, você precisa ler em espírito de oração. Tá? Lembre-se disso. Em espírito de oração. Vamos lá. Vamos ver o comentário de uma outra pessoa. É uma pessoa que, para você que acompanha esse canal, já é bem familiar. E olha só quem voltou. William Johnson. Para você que já acompanha o nosso canal, sabe que o William Johnson participou daquele debate histórico com o nosso amigo Dr. Walter Martin sobre a Igreja Adventista, e se a Igreja Adventista é uma seita ou não. Muito bem. Esse vídeo, essa série de 5 vídeos está disponível aqui no canal, legendado para você poder assistir. Bem, ele, depois de muitos anos, retorna à cena defendendo tecnicamente o trabalho de Blanco. Olha só o que ele disse. Lembre-se, o editor o Adventist Review Magazine, que é um objeto, que é uma publicação do Review and Herald, conectado à Igreja Adventista, diga-se de passagem, como editor, ele falou assim: não, eu apoio, vamos lá. Ele disse o seguinte: The Clear Word Bible, ou seja, essa Bíblia que você acabou de ver, vai além de uma paráfrase.
Blanco injeta suas próprias interpretações no texto. Às vezes ele acrescenta, às vezes exclui. Às vezes fornece comentários baseados nos escritos de Ellen White, às vezes traz ideias de outras passagens da Bíblia. Às vezes, simplesmente, ele inclina o texto para que diga o que ele quer que diga. Então, o William Johnson foi um pouquinho mais claro e um pouco mais técnico com relação ao trabalho do Blanco. E ele falou, olha, aqui é a estrutura, o que você vai encontrar é basicamente isso. Você vai encontrar mistura de texto bíblico com mistura de ideias de Ellen White, com mistura de textos de coisas que ele pensou, que ele imaginou, e ele inclinou o texto para aquilo que ele gostaria que o texto dissesse. Vamos então ver o que o próprio Blanco disse sobre o que ele fez, sobre a criação dele, sobre essa reescritura, paráfrase, essa nova linguagem Blanco do que significa a Bíblia. Vamos ver. Então vamos ver o que o próprio autor disse. Esse trecho foi retirado daqui, desse livro, e também da edição anterior, que possui um prefácio explicando com relação ao que ele diz sobre o próprio trabalho que ele criou. Vamos lá. Começou como uma tentativa de enriquecer minha própria vida espiritual e meu relacionamento com Jesus. Então a ideia dele era essa. Cada versículo foi escrito à mão antes de ser digitado no computador. Guarda essa informação. Eu me visualizei estando em cada cena bíblica, participando ou ouvindo como se a ação e a conversa estivessem acontecendo hoje. O pensamento central em cada versículo foi mantido de forma sagrada como a revelação de Deus e comparado com as línguas originais para maior precisão, mas sem tentar transmitir todas as nuances contidas nas línguas originais. Então, essa aqui é a promessa dele. Era algo que começou para mim, eu escrevi, ou seja, ele tem todos os manuscritos à mão desse projeto. Então, ele literalmente reescreveu a Bíblia à mão. Cada versículo foi escrito à mão e eu me visualizei estando em cada cena bíblica. Ele se visualizou, não sabemos como, se isso foi algum tipo de imaginação. Nós estamos falando do campo das imaginações, nós estamos falando do campo de revelações. Como ele disse aqui, o pensamento central de cada versículo foi mantido de forma sagrada como a revelação de Deus. Então, ele compara o pensamento central que ele escreveu, ou o resultado da escrita dele, como sendo mantido de forma sagrada como a revelação de Deus. E os escritos dele mantêm a centralidade, mesmo numa língua diferente, mesmo numa linguagem diferente, em termos diferentes, mas eles possuem a mesma revelação, de forma sagrada, como a revelação de Deus. Entendeu o que ele disse? Muito bem. E comparado com as línguas originais para maior precisão. Olha só, maior precisão. Pense nisso. Bom, você vai fazer o julgamento do que ele escreveu e nós pegamos a tradução do inglês para o português e nós comparamos o verso que está na Bíblia, ok? E nós vamos comparar com a Bíblia de Blanco, a Bíblia Adventista parafraseada de Blanco, ok? Vamos lá? Muito bem, então nós estamos aqui do lado esquerdo a versão brasileira, versão Almeida Revista e Atualizada, e do lado direito você sempre vai encontrar a versão adventista da Clearwater Bible, criada pelo Jack Blanco, ok? Vamos lá então, vão ser alguns versos apenas, nós não vamos percorrer toda a Bíblia, é claro, mas será suficiente para você ter uma noção, ter testar um pouco do que significa esse projeto em determinadas áreas da Bíblia. Vamos lá então. Gênesis 3:6, ok? Na versão Almeida, diz o seguinte: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Em amarelo está a interferência de Jack Blanco, em branco o que provavelmente ficou mais próximo da versão
original, ok? Vamos lá então. O que Jack Blanco disse? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, vem Blanco. Ela sentiu um forte desejo de prová-lo também, e estendeu a mão, tomou do seu fruto, volta, claro, o texto em branco, que é o texto bíblico, em amarelo, tocou a fruta e nada aconteceu, e comeu. E imediatamente sentiu uma onda de energia e, emocionada, ela pegou mais frutas e correu em busca do marido. Quando Adão a viu, ele sentiu o que ela tinha feito. Mas no rubor de sua excitação, ela parecia mais bonita do que nunca. Ele não suportaria a ideia de viver sem ela. Deu então, também no caso, a seu marido e ele comeu com ela. Então aqui você percebeu já uma bela adição, um belo trecho adicionado na história em que Eva come do fruto e entrega o fruto para seu marido Adão. Então aqui você percebe em amarelo e em branco as diferenças. Vamos para o próximo. Gênesis 3:21. E fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Na versão Blanco Adventista. Mas Deus não executou a sentença naquele dia. Ele lhes disse que tinha um plano para salvá-los. Adão deveria sacrificar um cordeiro como símbolo daquele que viria e morreria em seu lugar. E fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de peles de cordeiro ou de um cordeiro e os vestiu. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Isso está escrito em Gênesis 6:8. Na Bíblia Adventista Blanco, diz o seguinte: assim, gradualmente, o Senhor deu descanso a todos aqueles que o amavam, exceto Noé e sua família. Finalmente, eles foram os únicos sobreviventes que, porém, acharam graça aos olhos do Senhor, porque obedeceram ao Senhor e fizeram o que era certo. Lembre-se, em amarelo é o texto de Blanco e em branco trechos do original bíblico. Só ficou meio estranha essa parte porque assim gradualmente o Senhor deu descanso a todos aqueles que o amavam. Isso quer dizer, por exemplo, talvez que as pessoas que Deus amava e Deus queria bem foram sendo retiradas, foram morrendo pela graça de Deus, no exemplo, antes do dilúvio, preservadas, menos Noé com quem e sua família que entraram no barco durante o dilúvio. Eu acho que foi isso que ele quis dizer. Mas vamos para o próximo. História clássica da Bíblia, Gênesis 19:26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Básico, você conhece essa história melhor do que ninguém. Mas, na versão adventista de Blanco, diz o seguinte: e a mulher de Ló, que implorou para viver em Sodoma, olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Mais uma pequena adição, um texto pequeno, mas interferido pelo Blanco. Gênesis 22:9 dessa vez. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. Ok? Na versão de Blanco Adventista diz o seguinte: e vieram ao lugar de Deus que lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha. Daí o Blanco interfere. Então Abraão contou a Isaque o que Deus havia dito. Embora triste, Isaque viu como um privilégio entregar sua vida por Deus enquanto era jovem. E aí continua: e amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. Outra história clássica, Gênesis 25:34. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Legal, olha o que Blanco disse. Então Jacó deu-lhe tantas lentilhas quanto pôde comer, e Esaú comeu e bebeu até ficar satisfeito. Sem nem pensar no que acabara de dar, Esaú despediu-se e foi embora. Mas Jacó ultrapassou a providência de Deus, assim como Abraão o fez ao gerar Ismael. E não podia faltar profecias, é claro. Um exemplo aqui de Daniel 8:14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. É o que está na Bíblia. Olha o que Blanco, na Bíblia Adventista, disse. Ele lhe disse,
depois de 2.300 dias proféticos, entre aspas, ou 2.300 anos, Deus intervirá, proclamará a verdade sobre si mesmo e restaurará o ministério do santuário no céu ao seu devido lugar, e será então o que começará o julgamento do qual a purificação do santuário terrestre foi um tipo. Ufa! Tudo isso adicionado em um único verso. Por que será, hein, Adventista? Por que será? Vamos dar um pulo no Novo Testamento agora? Olha só. Marcos 1,13. E ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás, e vivia entre feras, e os anjos o serviam. Aqui no caso nós estamos falando do período de tentação de Jesus Cristo, certo? Muito bem, olha o que Blanco na Bíblia Adventista disse. Ele ficou lá 40 dias cercado de animais selvagens. Preste atenção no que ele escreveu. Ele foi severamente tentado pelo diabo a usar seus poderes divinos para se alimentar. Quando tudo acabou, ele estava tão exausto que os anjos do céu tiveram que vir para reviver seu corpo moribundo. Reviver seu corpo moribundo? Quantas vezes Jesus Cristo morreu? Eu não entendi essa. Vamos para mais um? Marcos 2,28. Está escrito lá, na Bíblia, assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Olha o que Blanco disse. 28. Eu sou o Senhor do sábado. Eu sei o que é certo fazer no sábado e o que não é. Mais uma clássica da Bíblia. Marcos 4,39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Jesus no meio da tempestade, você conhece essa história. Vamos para Blanco, versão adventista. Jesus, sabendo que os demônios estavam causando vento forte, levantou-se e disse à tempestade, paz, fique quieta. O mais interessante aqui é que ele enxerta pensamentos em Cristo, porque ele fala, Jesus, sabendo que os demônios estavam causando vento forte. Então ele conseguiu entrar, ter a visão além do alcance, né, de Thundercats, para conseguir ver que dentro do pensamento de Jesus, ele tinha consciência de que aquela tempestade estava sendo causada por demônios. Blanco, visão além do alcance. Essa de Marcos 12:27 é uma bagunça completa. Olha só, na Bíblia diz o seguinte, ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Olha o que ele disse em 27 de Marcos 12. Vamos lá. O que Deus estava dizendo a Moisés? Ele estava lhe dizendo que foi ele quem ativou o ventre morto de Sara, dando vida a Isaque através de Abraão, que por sua vez deu vida a Jacó. Portanto, Deus não é o fim da vida, mas o doador da vida. Portanto, a sua ideia de que não há vida após a morte está errada. Eu não sei nem por onde começar, mas fica aí para você refletir com relação a esse volume de texto que foi colocado em um único verso. Essa é mais interessante ainda. Olha isso. Marcos 14, 23 a 24. No 23 na Bíblia, e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. 24. E disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Em outras Bíblias diz a Nova Aliança, né? Que por muitos é derramado. Olha só o que Blanco disse na Bíblia Adventista. Então tomou o cálice de um vinho não fermentado, deu graças e passou aos discípulos que beberam, e cada um fez. Jesus disse, o suco puro que você acabou de beber representa o meu sangue que derramei pelos pecados do mundo. Isso que cumprirá a aliança que meu pai e eu fizemos desde o início. Fica aí para você pensar. Marcos 14, 23 a 24. Vamos para mais uma história clássica na Bíblia? João 8, de 1 a 4. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio disseram-lhe, Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Até o verso 4. Vamos ver o que na Bíblia Adventista de Blanco diz. Perto do final do dia, Jesus saiu do templo e saiu da cidade, até o topo de uma colina chamada Monte das Oliveiras, para passar algum tempo em oração.
Na manhã seguinte, ele voltou ao templo e, sentando-se no pátio para ensinar, embora o festival de uma semana tivesse terminado. Logo, uma multidão se reuniu ao redor dele para ouvir o que ele tinha a dizer. Enquanto ele ensinava, os escribas e fariseus arrastaram uma prostituta que haviam enganado para adultério, para que pudessem usá-la para confrontar Jesus. Eles a empurraram em direção a ele e disseram... Então aqui você vê a comparação de, na Bíblia, dizendo que foi uma mulher apanhada no próprio ato de adultério, e aqui ele criou uma história dizendo que era uma prostituta, afirmando que ela era uma prostituta, que haviam enganado para adultério, ou seja, eles pegaram uma prostituta, colocaram uma situação de adultério para levar para Jesus. Vamos para um verso bem particular, João 10:30, que a Bíblia diz, eu e o Pai somos um. Olha o que Blanco disse. Você vê, meu Pai e eu somos tão próximos, somos um. Você viu a diferença entre um e outro? O que também revela a estrutura de crenças que muitos adventistas carregam, que é uma estrutura deturpada da Trindade, quando muitos se acreditam na existência do Espírito Santo como parte da Trindade. Aqui nesse verso você percebe a intenção de Blanco em deturpar a estrutura da Trindade, utilizando um jeito de definir a relação entre Cristo e Deus. Olha só, você vê, meu Pai e eu somos tão próximos que somos um. No caso, a Bíblia está dizendo, eu e o Pai somos um. Preste atenção. E é claro que não poderia faltar o rico e o Lázaro. Olha só, Lucas 16:19, que a Bíblia diz... Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Muito bem, olha o que ele disse na Bíblia Adventista do Blanco. Então ele disse, no caso Jesus, ok? Ele está colocando palavras na boca de Jesus. Ele disse aos fariseus, vocês continuam contando às pessoas essa história que vocês criaram sobre um homem rico que se vestia com roupas finas e vivia luxuosamente. Então ele faz o seguinte, Jesus não está contando uma história, ele está apresentando a história. Ele afirma na versão adventista de Blanco, falando que Jesus disse que a versão, que a história do rico e do Lázaro, era uma história já contada pelos fariseus. E dizendo que Cristo disse isso, que ele afirmou isso, quando isso não é verdade. Literalmente, Cristo estava contando a história do rico e do Lázaro. Mas na versão adventista de Blanco, e você sabe muito bem por quê, por questões da imortalidade da alma, coisa que a igreja adventista não crê, não leva em sua cadeia de doutrinas, Blanco precisava consertar isso e dar um jeitinho a ponto de colocar palavras na boca de Jesus Cristo. Vamos para Apocalipse 19:20. Na Bíblia, e a besta foi presa e com ela o falso profeta que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Vamos na Bíblia Adventista de Blanco. Mas a besta marinha e o animal que se tornou falso profeta foram feitos prisioneiros. Este é o falso profeta que fez milagres para enganar as pessoas e as forçou a adorar a besta do mar e a receber sua marca. Ambos foram engolidos por um lago de fogo e destruídos. Então ele afirma em Apocalipse 19:20 que ambos foram completamente destruídos. Vamos para o próximo. Olha o que diz Apocalipse 20:10 na Bíblia. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Vamos lá então para a versão adventista de Blanco. E o diabo que os havia enganado foi lançado no lago de fogo e consumido, junto com a besta marinha, o animal terrestre, e todos os ímpios. A destruição deles será para todo o sempre. A destruição deles será para todo o sempre. E por fim, vamos então para Colossenses 2,16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa ou de lua nova ou dos sábados. O que Blanco na Bíblia Adventista diz?
Não deixe ninguém controlar sua vida, dando-lhe um conjunto de regras cerimoniais sobre o que comer, o que beber e quais festivais mensais ou sábados especiais observar. Então aqui ele fez uma distinção entre sábados, que é o sábado de toda semana, e os sábados especiais judaicos, tentando dar a entender que o sábado de Colossenses, na verdade, são sábados especiais, festivos do calendário judaico. Pois é, meus amigos, esses são alguns exemplos apenas do que está escrito nesse livro aqui, nessa tal de Clear Word Bible, nesse instrumento aqui. Um instrumento que eu posso dizer para vocês que não vem de Deus, porque se você precisa colocar palavras na boca de Cristo, se você precisa colocar pensamentos na boca de Cristo e também na mente e no âmbito geral em que Cristo estava inserido, é no mínimo ridículo, para não falar diabólico. Mas, olha só, você pode estar pensando, não, Rodrigo, a Igreja Adventista é uma igreja séria, é uma organização séria, eles não vão permitir que uma bagunça dessa, que uma situação vexatória do ponto de vista teológico, do ponto de vista histórico, do ponto de vista comum, de leitura comum da Bíblia, vá à frente e siga em frente, né? Não, nós estamos em 2023 e para surpresa de muitas pessoas, não para mim, é óbvio, mas para surpresa de muitos, novos produtos nasceram desse produto chamado The Clear Word Bible, como por exemplo, a Clear Word Bible para jovens, Clear Word Bible para criança, kids, e também uma meditação matinal, acredite se quiser. E tudo isso está disponível para compra em 2023. Ah, mas a Igreja Adventista tem teólogos, tem pessoas assim de um grande gabarito do ponto de vista teológico e histórico. Ah, sim, tem, mas eles não interferem nas iniciativas comerciais para confundir a mente dos membros, porque o único objetivo de um projeto como esse aqui é confundir a sua mente. É confundir a sua perspectiva dos acontecimentos bíblicos. É pegar a Bíblia e rasgar na sua frente e reescrever absurdos e também heresias. Você que realmente considera o Adventismo do Sétimo Dia como uma instituição séria, como uma organização séria, você talvez nunca ouviu falar sobre isso. E, honestamente, a Casa Publicadora Brasileira não trouxe essa Bíblia para o Brasil. Até onde nós sabemos, esse absurdo, para não falar outra coisa, não foi publicado no Brasil. A não ser que houvesse ainda planos de talvez ter a Clear Word Bible brasileira versão Michelson Borges, por exemplo, ou versão, sei lá, Arilton de Oliveira. Imagina qual seria o absurdo e qual seria o desastre bíblico e teológico se houvesse essa iniciativa. Mas, por incrível que pareça, a Casa Publicadora Brasileira não trouxe esse objeto que apenas traria mais confusão para os brasileiros, o que, na prática, é muito bom. Então, fique atento ao centro de pensamento organizacional adventista. É muito sério. Eles não estão nem um pouco interessados em diminuir confusão. Na verdade, eles estão interessados em gerar ainda mais confusão. Então, tome cuidado. Esse tipo de material não é benéfico, não é a palavra de Deus.